Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso sobre a vida de Cristo. Nosso tema hoje é a estrela que apareceu no Oriente e a visita dos magos. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 7. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que me há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, novamente apresentamos a nossa vida na Sua presença. Confiamos mais uma vez que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Que a Sua palavra seja viva e eficaz em nós. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse trecho que nós acabamos de ler se refere a uma série de eventos que ocorreu ainda na infância do nosso Senhor. E nós cremos que ocorreu depois da sua apresentação no templo e antes que o Senhor tivesse ido para Nazaré, na Galileia. O trecho que nós vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, até o versículo 12. Qual que é a principal diferença entre esses eventos que estão ocorrendo aqui e aqueles que nós já estudamos mencionados lá no Evangelho de Lucas? É que aqueles mencionados em Lucas, eles envolvem praticamente somente pessoas da nação de Israel. Eles eram todos hebreus. Zacarias era hebreu. Sua esposa Isabel era também de entre o povo de Israel. Maria e José, descendentes de Davi. Simeão, um hebreu devoto, assim como também a Ana. E muito provavelmente os pastores eram hebreus. E todas essas pessoas que nós mencionamos foram alvo de manifestações celestial. Tanto Zacarias, quanto Maria, quanto os pastores falaram com anjos, ouviram a revelação vinda do céu por meio desses anjos. E pelos cânticos que eles entoaram, nós sabemos que Zacarias tinha extenso conhecimento do Antigo Testamento, bem como Maria. Nós também já tivemos oportunidade de provar o quanto eles estavam cheios da palavra do Antigo Testamento. Vários dos eventos ali mencionados ocorreram no templo. Várias das coisas realizadas que são mencionadas naqueles capítulos foram feitas para que se cumprisse a lei escrita do Senhor, ou a lei de Moisés, ou para que se cumprisse a lei. Nós vemos que era um ambiente completamente hebraico. Eles tinham a revelação do Deus do céu, tinham comunicação com os mensageiros do Deus do céu, estavam debaixo da aliança, eram descendentes de Abraão, tinham o sacerdócio. E essa é a principal e maior diferença entre
aqueles personagens mencionados lá no livro de Lucas, que nós já comentamos nas classes anteriores, e esses magos que aqui no Evangelho de Mateus estão registrados como tendo vindo do Oriente em busca do Rei dos Judeus. E é exatamente nesse fato deles terem vindo de fora da nação de Israel, deles serem lá do Oriente, deles pertencerem provavelmente às nações, exatamente este fato que vai fazer com que essa porção da Escritura tenha muito a falar para você e para mim. Em geral, nós imaginamos que estamos compartilhando com um grupo de irmãos e irmãs que não são judeus, não têm sangue hebraico correndo nas suas veias. E todos nós que não somos judeus, que somos das nações, segundo a classificação da Bíblia, nós seríamos gentios. E é nesse ponto que tem uma grande e maravilhosa história aqui, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó se revelou aos gentios naquela época, por ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse mesmo Deus que se revela para nós hoje, ainda que sejamos de entre as nações. Que lições espirituais tem essa história para nós? É isso que nós queremos ver hoje. Então, Mateus capítulo 2, versículo 1, fala: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. A primeira informação que nós temos aqui a respeito deles é que eles eram magos. O que significa isso? De acordo com os estudiosos, essa expressão era usada para se referir a sábios ou membros das castas sacerdotais entre os persas e os medos, e eles constituíam em geral uma corte, um conselho que ajudava os reis a tomar as suas decisões. Eles eram, em parte, estudantes das ciências, que naquela época era um pouco misturado com ocultismo. Eles eram filósofos. Então, de certa forma, eles cultivavam astrologia, medicina e outras coisas consideradas em algumas ocasiões como que ocultas. E a essa categoria pertencia, por exemplo, o Daniel, que é mencionado no livro de Daniel na história do Antigo Testamento. Abra comigo no livro de Daniel, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 6. No segundo ano, no reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Está vendo aqui? O rei teve uma dificuldade sua, particular, mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros, caldeus e todas aquelas pessoas que assistiam como conselheiros ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E entre esses estava Daniel. E esse rei exigia deles, inclusive, coisas sobrenaturais. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação,
sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Claro que o rei esperava então, da parte desses magos, que eles tivessem conhecimento sobrenatural. E entre esses conhecimentos que eles tinham estava a astrologia, que naquela época era mesclada com astronomia. A astrologia tem a ver com o ocultismo, mas a astronomia é simplesmente o estudo dos astros. E ao estudar os astros, eles, de acordo com o relato do Evangelho de Mateus, viram a estrela. Leia em Mateus capítulo 2. Vimos a sua estrela no Oriente, a estrela do recém-nascido Rei dos Judeus. E aqui tem uma primeira questão interessante para nós, do ponto de vista prático. A palavra de Deus nos garante que as estrelas foram dadas juntamente com Sol e Lua como sinais. Abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Está vendo ali? E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então nós agora temos clareza que os luzeiros do firmamento, que inclui as estrelas, foram dados como sinais. Mas a pergunta é, como que nós vamos entender os sinais? Somente se esses sinais forem interpretados. E como nós vamos ter certeza de que esses sinais foram interpretados corretamente? Somente se eles forem interpretados pela palavra de Deus. E essa é uma lição extremamente importante na época em que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas querem ver sinais, inclusive entre o povo de Deus. Muitas pessoas querem ver esses prodígios, mas a pergunta é, a única maneira de nós termos certeza que sabemos o que esses sinais significam para nós é se nós encontrarmos a interpretação desses sinais nas Sagradas Escrituras. Você está procurando um sinal? Você valoriza um sinal? Então, nós precisamos conhecer quais são as regras da interpretação dos sinais conforme nos são dadas nas Escrituras. E uma das regras muito importantes é que os sinais nas Escrituras, na sua grande maioria, eles estão vinculados agora com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto central das Escrituras é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não nos foi dada como um almanaque de solução das nossas curiosidades. A Bíblia não nos foi dada para nos dar respostas para questões filosóficas mirabolantes, impossíveis e até mesmo algumas questões pertinentes relacionadas com física, biologia, astronomia. A Bíblia não tem como propósito nos dar essas respostas. Por quê? A Bíblia tem como propósito nos ensinar o caminho da salvação. Se você tiver tempo, faça um estudo nas suas Escrituras e você vai ver que todas as vezes que aparece uma manifestação sobrenatural, ou um sinal, ou uma maravilha, sempre depois disso tem que haver a interpretação dessa manifestação sobrenatural, desse sinal ou dessa maravilha, e essa interpretação, como via de regra, vai nos vincular ao propósito de Deus e quase sempre é uma referência a algum aspecto da vida, da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus não vai dar sinais simplesmente para satisfazer a minha ou a sua curiosidade. Estude a sua Bíblia. Aquela estrela deveria ser interpretada pela Escritura. Agora, nós temos lido que esses homens vieram do Oriente, esses magos. Eles não pertenciam ao povo de Deus, eles eram gentios. Como é possível que eles pudessem interpretar aquela estrela como sendo a estrela do rei dos judeus? De alguma forma, se a interpretação deles está correta, e está, eles tiveram contato com a palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus nos foi dada para levar-nos a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua obra. É a palavra que nos leva para Cristo e Cristo sempre nos levará para a palavra. O Espírito Santo de Deus nos foi dado principalmente para revelar o Filho de Deus ao nosso coração. E isso tem que ser uma marca do nosso tempo juntos a respeito da vida de Cristo. É muito comum nos dias de hoje que nós encontramos, como se isso fosse possível, né? Um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo constituído por princípios morais, um cristianismo constituído por incentivo à vitória, um cristianismo constituído por sucesso e prosperidade individuais. É verdade que o Senhor Jesus Cristo quer que tenhamos vitória, que sejamos bem-sucedidos, que encontremos prosperidade em tudo que nós fazemos. Mas o cristianismo sem Cristo não é cristianismo. É no máximo pensamento positivo ou autoajuda. O cristianismo da Bíblia é sempre em volta da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa estrela fala disso. Se ela não apontar para Cristo, ela não está apontando para lugar algum. Nós vemos então que para esses magos terem tido a interpretação correta do significado dessa estrela, só existe uma possibilidade. Eles tiveram contato com a palavra de Deus escrita. Agora, quando nós consideramos que a procedência desses magos era o Oriente, evidentemente estamos nos referindo ao Oriente da terra de Israel. E de fato, a Média, a Pérsia, a Babilônia, a Síria, todos estavam relativamente ao lado oriental de Israel. E quando nós estudamos a história do povo hebreu, nós saberemos que o povo foi disperso para aquelas regiões. E quando eles foram dispersos, obviamente eles levaram consigo as suas escrituras. A primeira dispersão ocorreu quando eles, por volta do ano 725 a.C., foram levados para a Assíria e de lá praticamente desapareceram, 10 dentre 12 tribos, e cerca de um século e meio depois, por volta do ano 600, as duas tribos restantes do sul da nação de Israel foram levadas para o cativeiro na Babilônia. Então, nesse período, nós temos conhecimento de que homens que amavam e conheciam as Escrituras foram levados como cativos. Daniel é um exemplo deles. Inclusive, Daniel esteve na corte de vários grandes monarcas lá do Oriente. Ele era versado nas Escrituras e era também um grande estadista. Ezequiel é outro exemplo que pode ser dado. Então, de alguma forma, nós cremos que a palavra de Deus chegou aos ouvidos desses magos e eles creram nessa palavra e, através da fé na palavra de Deus, eles ganharam visão. Agora, se isso é fato, nós precisamos encontrar, então, nas Escrituras do Antigo Testamento, que era
a Bíblia que eles tinham naquela época, alguma referência a uma estrela. E para a nossa surpresa, quando nós vamos ao livro de Números, nós vamos encontrar um personagem que era um profeta ou um vidente chamado Balaão. Abra comigo no livro de Números, no capítulo 22. Iniciando no versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. O que nós temos aqui nessa porção? Israel, tendo saído do Egito e passado pelo deserto, chega nas campinas de um lugar chamado Moabe. Moabe era a região dos Moabitas, ficava na parte oriental ou na parte leste do que conhecemos como o território de Israel dos dias de hoje, e era aproximadamente a parte sul do país chamado Jordânia dos nossos dias. Ali estavam os Moabitas. E esse Balaque era um rei dos Moabitas. E ele soube que a nação de Israel, tendo saído do Egito, fez grandes coisas, provocou grande destruição, inclusive no Egito, e havia derrotado várias nações, e agora estava prestes a passar pelo território de Moabe. Ele ficou com muito medo, ele quis encontrar uma maneira de derrotar o povo de Israel. E nessa maneira ele pensou em procurar um assim chamado profeta, chamado Balaão. Versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, então mais ao leste ainda, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, o Balaque procurou o Balaão com a finalidade de amaldiçoar o povo de Deus, e claro que nós não vamos estudar essa porção da Escritura em detalhe agora, você poderá fazê-lo posteriormente, no seu estudo individual, mas nós queremos mencionar que Balaão aceitou, inclusive presentes e dinheiro, para tentar amaldiçoar o povo de Israel. E nós sabemos que ele não conseguiu amaldiçoar. Porque como é possível que aqueles a quem Deus abençoa sejam amaldiçoados? Não é possível. É tão simples. E ao invés de amaldiçoar, quando o Balaão viu aquele povo de Deus, de alguma forma, embora ele não fosse um profeta nos termos de profeta de acordo com aquilo que está escrito na lei de Moisés, embora ele fosse um gentio, de alguma forma ele foi usado por Deus para fazer uma profecia e para abençoar o povo de Israel. E numa das profecias e bênçãos, de fato existe a menção a uma estrela. Eu vou mostrar para você. Abre no livro de Números, no versículo 15 do capítulo 24. Lucas 15, 24. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem, de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Versículo 17 é extremamente importante para nós agora nesse contexto. Vê-lo-ei
mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá a todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Basicamente, o que essa profecia está dizendo? Em primeiro lugar, que ao invés de maldição, Balaão proferiu bênção. E essa bênção se foca no aparecimento, numa época muito distante daquela época em que ele estava profetizando, de uma estrela que procederia de Jacó. E as estrelas são um símbolo natural da grandeza imperial. Mas ainda que não fosse, aqui fala, um cetro subirá de Israel. E cetro, invariavelmente na Bíblia, está relacionado com o poder da realeza. O que o Balaão está dizendo aqui? Que um dia, assim como uma estrela apareceria no céu, um rei nasceria de entre os judeus e ele teria domínio e iria exterminar os seus inimigos. E infelizmente para o Balaque, que havia contratado Balaão, o Senhor iria também derrotar a nação do Balaque. E aqui tem mais uma lição extremamente importante, que a resposta de Deus contra os inimigos de Deus, que querem trazer maldição sobre o povo de Deus, a resposta é Cristo. É em Cristo que as maldições são todas e completamente quebradas. Elas perdem as suas forças por causa da força maior do amor de Deus, expresso em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário tomou sobre si tudo aquilo que nos era prejudicial. Tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas chagas, tomou sobre si a herança maldita que nos chegou por meio de Adão e através dos nossos antepassados. E, tendo ele removido esse escrito de dívidas, esse peso de acusações, essa sina terrível, ele nos colocou em Cristo Jesus, em si mesmo, e em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É maravilhoso e tão confortante saber que agora que cremos em Cristo Jesus, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não permita que qualquer estudo enganoso, interpretação incorreta da palavra de Deus, venha a te levar a acreditar no poder e força de maldições. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário tudo aquilo que nos era prejudicial. Graças a Deus por isso. Agora, será que existe alguma evidência do ponto de vista da ciência da astronomia de que efetivamente um dia houve uma estrela que fosse uma indicação do nascimento do Messias? Sim. Alguns estudiosos, entre eles um famoso astrônomo chamado Kepler, descobriu que por volta do período em que supostamente o nosso Senhor Jesus nasceu, houve um alinhamento de planetas que, dependendo da maneira como fosse olhado, dava assim a impressão de uma estrela com um brilho maior. E é bem provável que essa tenha sido a estrela que os magos do Oriente viram e interpretaram como sendo a estrela que procedeu de Jacó, que dava a indicação do nascimento
do Rei dos Judeus. Que quadro maravilhoso é esse? Em que ainda que os gentios estavam debaixo de densas trevas do pecado, da idolatria, da inimizade com Deus, mas ainda assim, no meio da noite, Deus deixou as estrelas como luzeiros. Nenhuma noite há que seja de tantas trevas em que não haja uma estrela para conduzir-nos. É verdade que Deus deu a sua revelação especial para o povo de Israel. É verdade que eles tinham diálogo com anjos, receberam a lei de Deus, tinham no meio do seu povo o templo de Deus, conheciam os caminhos de achegar-se ao Senhor. Eles tinham, na verdade, a luz do sol, se você quiser pensar assim. Mas o Senhor não deixou as nações sem o brilho das estrelas. E isso é uma aplicação também para a nossa vida individual. Ainda que passemos por uma noite escura, Deus sempre vai deixar uma estrela que vai nos conduzir para a pessoa de Cristo Jesus. Deus deixou essas estrelas como sinal da sua grandeza, da sua majestade e, em especial, como um sinal do seu amor por nós, expresso na pessoa de Cristo Jesus. Agora, eles supunham, os magos, que se o rei dos judeus fosse nascer, nasceria em Jerusalém, que era a capital. E eles foram a Jerusalém e, chegando lá, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha que impressionante. A notícia do rei dos judeus alarmou o Herodes e todo o povo. Não foi uma notícia de alegria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele, ao saber disso, foi até os sacerdotes e os escribas, e dos sacerdotes e escribas, eles receberam uma informação de imediato. É como se eles soubessem de cor a resposta. Eles sabiam que o Cristo deveria nascer em Belém. Mas qual que é a grande diferença entre Herodes, esses sacerdotes, esses escribas e mesmo o povo? Todos eles sabiam aonde o Messias havia de nascer, que era Belém, e tendo ouvido a possibilidade de ele ter nascido, eles não foram até Belém. O que significa isso? Eles tinham um conhecimento da Escritura que não tinha vida. Era simplesmente questão de curiosidade e de conhecimento para eles. O estudo deles das Escrituras nunca os levou a buscar a Jesus. Está vendo aí? O estudo deles da Escritura e o conhecimento deles da teologia, ou seja, a ciência que estuda o próprio Deus, nunca os levou a buscar uma relação com o Senhor Jesus. Eles inclusive sabiam aonde encontrar o Cristo. Falaram prontamente em Belém, baseado na Escritura. Mas o único problema qual é? Eles mesmos não foram até
Jesus Cristo. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma lição muito séria para nós, inclusive. Eles eram como aquelas placas na estrada que apontam o caminho, que dizem falta tantos quilômetros para chegar a tal lugar, mas eles mesmos, embora apontando o caminho, eles nunca foram. Permaneceram parados ali onde estavam. Será que nós corremos o risco de cair na mesma situação? Qual que é a nossa oração? Nós, inclusive, que estamos estudando a vida do Senhor Jesus Cristo, que costumamos gastar tanto tempo estudando as Escrituras, a grande e perigosa condição que nós podemos nos encontrar é, se nós estudarmos as Escrituras e não formos até aquele sobre quem elas falam. Só tem uma coisa pior do que isso, é não estudarmos as Escrituras. Porque existe, sem dúvida nenhuma, um certo segmento entre os irmãos que advoga que nós não devemos conhecer as Escrituras. Não é assim, não é verdade. Nosso primeiro dever é conhecer as Escrituras. E o segundo, que vem junto com esse, é conhecer as Escrituras de modo que elas nos levem ao conhecimento verdadeiro do Deus sobre o qual as Escrituras nos falam. É conhecer a Palavra de Deus com a finalidade de chegar à comunhão viva, real com o Deus da Palavra. Se o seu estudo das Escrituras não te levar para uma comunhão mais íntima com o nosso Senhor, de que terá valido ele? Nós já vimos agora que, diferentemente da expectativa dos magos, o rei dos judeus não nasceria em Jerusalém, capital da antiga nação de Israel, o centro político e religioso onde estavam as maiores personalidades. O rei dos judeus nasceria em Belém, um lugarzinho insignificante, mas que, aos olhos de Deus, servia para ser a cena ou o cenário do evento mais importante que jamais ocorreu nessa terra. Nós podemos traçar um paralelo, porque se você olhasse o tamanho da nossa Terra em relação à dimensão das galáxias, veria que a Terra é minúscula, mas foi escolhida por Deus para ser o cenário da nossa redenção. Se você fosse hoje a Belém, é possível localizar um vilarejo atualmente debaixo da autoridade palestina, cerca de 12 quilômetros ao sul de Jerusalém, chamado Belém. Existe até hoje. Ninguém imaginava que dali sairia o Redentor da humanidade, o Rei do Universo. E isso, sem dúvida nenhuma, também traz uma mensagem para você e para mim. Porque às vezes nós pensamos que nós não estamos num grande centro. E de fato, aos olhos desse mundo, a grande maioria de nós não vive nos grandes centros das nações modernas. Nós não estamos vivendo em Nova York, nem mesmo em Londres, ou em Seul, ou Tóquio, ou Berlim, ou Frankfurt. Mas aonde nós estamos nunca é pequeno demais para que haja uma revelação maravilhosa do nosso Deus. Foi essa surpresa que os magos tiveram. E nós sabemos que eles, tendo estudado a profecia, tendo crido na profecia, eles tiveram uma visão da vinda do Senhor. E eles andaram em conformidade com essa visão.
e deixaram o local em que eles se encontravam, lá no Oriente, e foram até Jerusalém em busca do Messias. Não diga para mim que você teve a visão da vinda de Cristo e da importância de Cristo, se você ainda continua envolvido com as mesmas coisas com as quais sempre esteve envolvido. É impossível você enxergar que Cristo está vindo e permanecer na mesma posição em que se encontra. E por essa razão esses magos se dispuseram a pagar o preço. Aquela visão se tornou um impulsionador da sua vida. Eles deixaram o lugar onde estavam, se propuseram a atravessar o deserto, se propuseram a cruzar muitas vales e montanhas e rochas e rios no meio da noite, com a única expectativa de um dia ter os seus olhos colocados na pessoa do rei. Claro que essa é uma lição tão maravilhosa para nós, quando nós pensamos que aqueles judeus aqui referidos, escribas, sacerdotes, principais sacerdotes, povo de Jerusalém, povo de Belém, eles tinham a primazia, mas eles não foram em busca do rei, do Messias. E ainda assim acontece nos dias de hoje. O povo de Israel, os judeus, a grande maioria deles não crê que Jesus é o Cristo. Nós que somos das nações, nós que somos gentios, viemos a conhecer a Jesus o Cristo por meio das Escrituras e viemos a amá-lo. E na grande maioria abandonamos tudo para segui-lo. Não é uma repetição maravilhosa dessa história que nós temos aqui? Não é uma repetição impressionante? E aí nós vemos como que eles foram e depois de saberem que o Filho de Deus seria em Belém, diz a Escritura que outra vez apareceu a estrela que viram no Oriente e ela os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui tem uma lição maravilhosa também. Aqui não diz viram a mãe e seu filho. Aqui diz viram o menino. Também fala prostrando-se, o adoraram. O que significa isso? Eles adoraram somente ao Senhor. É Cristo o objeto da nossa adoração. Deve ser Cristo o foco dos nossos afetos, unicamente a Ele. E diz que eles, quando viram o menino, eles adoraram a Ele e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles não chegaram ao rei com as mãos vazias. Eles chegaram ao rei com as suas mãos repletas daquilo que eles tinham de melhor. Nós sabemos aqui que o ouro é uma figura da vida de Deus. O incenso fala da oração e da adoração. E a mirra, que era uma fragrância aromática
empregada também por ocasião da morte, fala da obra da cruz. No que se refere à nossa vida, nós devemos chegar a Deus e oferecer a Ele a vida de Cristo, as nossas orações e a nossa adoração. E também negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós vemos aqui uma lição maravilhosa. Diz, capítulo 2 de Mateus, versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso aqui nos fala de que é impossível você ir até Deus por meio de Jesus, encontrar Jesus verdadeiramente e permanecer no mesmo caminho. Se nós verdadeiramente encontramos a Jesus, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era egoísta passa agora a ser generoso. Aquele que era implacável passa a ser agora misericordioso. Aquele que era violento passa a ser agora um homem ou uma mulher mansos. Passa a ser agora alguém que é pacificador. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Efetivamente, eles encontraram a Jesus. Eu queria chamar a atenção aqui para o que a trajetória desses magos do Oriente nos ensina. Agora eu lembrei de um ponto que é talvez quase uma curiosidade. Nós associamos os magos a reis e nenhum lugar aqui da Escritura fala que eles eram reis, fala que eles eram magos, primeiro ponto. E também nós associamos aqui aos 3 reis e nenhum lugar aqui menciona que eram 3. Então não eram reis, de acordo com a Escritura, e também não eram 3. Fechado esse parênteses. Quais são as lições que essa caminhada desses homens até encontrarem a pessoa de Jesus nos ensinam? Acredito que a principal delas é a respeito de um caminhar pela fé. E quando nós andamos pela fé, nós não andamos de acordo com as concepções do homem natural. Naturalmente falando, aonde deveríamos encontrar o rei dos judeus? Em Jerusalém, naturalmente falando. Mas aonde de fato ele foi encontrado? Em Belém, na casa de pão. Lá em Jerusalém, ao invés deles encontrarem o trono do rei de Judá, eles encontraram um tirano assentado naquele trono. Mas isso ainda assim não os fez desistir da sua busca. Ao chegar lá em Jerusalém, eles encontraram os representantes do santuário e os representantes da cidade santa numa condição de indiferença e incredulidade. Mas isso não os fez desistir da sua busca. A eles foi dito que ao invés de ir a Jerusalém, eles deveriam ir a um povoado pobre ali nas imediações. Eles foram. Chegando lá, muito provavelmente não encontraram uma criança recém-nascida, mas encontraram já um menino, talvez quase por volta de 2 anos de idade, numa condição de pobreza, sendo cuidado por um pai e mãe pobres, sendo que o
José era um carpinteiro, um trabalhador manual, mas ainda assim eles seguiram, contrariamente aos conceitos do homem natural, mas firmados na palavra escrita que haviam recebido, na instrução de acordo com essa palavra e na fé de que aquele que os tinha tirado lá do Oriente iria conduzi-los até o dia em que os seus olhos repousariam na pessoa do Rei dos Judeus. E tendo lá chegado, se prostram diante dele e oferecem aqueles presentes. Nós vemos 3 grupos de pessoas que reagem a essa informação a respeito do nascimento do Rei dos Judeus. O primeiro grupo são aqueles sacerdotes e escribas. Eles conheciam as Escrituras, eles ensinavam as Escrituras, mas eles não foram a Cristo. Que o Senhor nos guarde de fazer parte desse grupo. Temos também Herodes, que creu na Escritura, sabia que Cristo havia nascido, mas ainda assim se colocou contrariamente a ele, que é o que veremos na próxima oportunidade. Ele, ao invés de ir em busca do Rei dos Judeus para adorá-lo, ele foi em busca do Rei dos Judeus para matá-lo. E finalmente nós temos esse terceiro grupo que é constituído pelos magos. Eles deixaram o seu país, deixaram a sua casa, o conforto do seu lar e transformaram o propósito da sua vida em encontrar Cristo. Que essa seja também a nossa posição. Eu não poderia terminar esse compartilhar de hoje sem mencionar um ponto extremamente importante, que se refere ao fato de que depois desses eventos, como nós veremos na próxima aula em mais detalhe, o Senhor vai ordenar que o José e a sua família fujam para o Egito, porque o rei Herodes tinha como propósito matar todas as crianças, com a finalidade de evitar concorrências ao trono. O Senhor ordena que José e Maria fujam para o Egito, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você já pensou que, sabendo que eles eram pobres, o Senhor Jesus nasceu quase ao relento, foi colocado numa manjedoura. A oferta que Maria ofereceu foi a oferta dos pobres. Ela não tinha recurso nem mesmo para comprar uma ovelha para oferecer o sacrifício por ocasião da purificação. Com qual recurso a família do Filho de Deus poderia fugir para o Egito? Certamente o recurso foi provido pelos presentes muito preciosos que esses magos do Oriente trouxeram: ouro, incenso e mirra. Qual a mensagem que essa porção da Escritura tem hoje para mim e para você? O Deus Criador dos céus e da terra, dono de todo o ouro e de toda a prata, e que disse: se eu tivesse fome eu não te diria, porque todos os gados que estão sobre os montes são meus. Permite que seu filho venha ao mundo na condição de pobreza e dá uma oportunidade para que homens e mulheres como eu e como você contribuam para que o propósito de Deus relacionado à vinda do Senhor a esse mundo se cumpra. Aqueles magos cooperaram com a primeira vinda do nosso Senhor. Eles deram o seu tempo, eles deram a sua energia, eles deram o seu recurso, atravessaram os desertos, os vales e as montanhas e deram algo de valor para Deus na pessoa de Jesus.
nós estamos na época que antecede a segunda vinda do nosso Senhor. Com o que nós temos contribuído? Como o reino de Deus vai andar e como que a igreja de Deus nos últimos dias vai se preparar para a vinda do Messias? É óbvio que Deus não vai interferir nesse sentido, a não ser a seguinte interferência: Ele vai enviar a sua palavra, Ele vai revelar a sua palavra, Ele vai dar visão a homens e a mulheres como eu e como você. Ele vai esperar que, ao captar essa visão, nós tornemos essa visão a nossa vocação. Que nós sigamos essa estrela até que nós vejamos a face do nosso Senhor e nos prostremos diante dele em adoração, sim, e também em doação muito real, muito concreta, de coisas preciosas para nós, mas que serão necessárias para que a vinda do nosso Senhor se concretize. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos terminar com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Use essa palavra, Senhor, para convencer o nosso coração, para abrir os nossos olhos em relação à importância da hora em que nós estamos vivendo. E que através do estudo da Tua Palavra, nós vejamos os sinais da vinda do nosso Senhor. E coloquemos como alvo da nossa vida buscar a Cristo e, encontrando-o, viver para Ele em adoração e entrega. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade.